Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. Antes de começar o vídeo, eu peço para você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações ali no sininho e se achar pertinente o conteúdo do vídeo, deixa o like que me ajuda bastante. Fake news, vacinação obrigatória, politização da vacina, teorias da conspiração, movimento anti-vacina. Poderia estar falando do ano de 2020, mas nesse vídeo eu vou falar sobre o ano de 1904. E todos esses ingredientes que eu acabei de citar para vocês, que parece que eu estou falando da atualidade aqui no Brasil, do ano de 2020, na verdade estiveram presentes há um bom tempo atrás no famoso movimento que ficou conhecido como Revolta da Vacina, considerada a primeira grande revolta popular da República Brasileira, que tinha sido proclamada em 1889. Então, para entender a revolta da vacina que aconteceu no mês de novembro do ano de 1904, é muito importante entendermos o contexto da época, né? O que estava acontecendo ali no Rio de Janeiro, que é onde foi o palco, né, desse movimento. Então, qual que era a situação da população ali no Rio de Janeiro? O que estava acontecendo? Bom, gente, todo mundo deve saber que naquela época, 1904, o Rio de Janeiro era a capital da então recém-república. O Rio de Janeiro já era a capital do Brasil desde o século XVIII, né? Desde ali da época do ciclo do ouro, quando a capital foi mudada de Salvador para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tinha sido a capital do Império e naquele contexto era então a capital da República que tinha sido proclamada há pouco tempo, em 15 de novembro de 1889. Só que a situação do Rio de Janeiro estava longe, mas bem longe, ser uma situação de uma grande capital, né, de uma bela capital. Não. Vamos entender como que funcionava a situação, qual que era a situação ali do Rio de Janeiro, para vocês terem um panorama geral. As pessoas que habitavam ali o Rio de Janeiro, principalmente os operários, trabalhadores, né, viviam em uma condição bastante precária. A gente não pode esquecer que em 1888 tinha sido abolida a escravidão no Brasil com a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, e grande parte dos escravos libertos não encontraram uma forma de sobrevivência e foram viver completamente marginalizados na capital. Não só na capital, mas aqui o nosso foco é o Rio de Janeiro. Fora que o Rio de Janeiro abrigava uma grande população de imigrantes, de estrangeiros, que tinham vindo para o Brasil ou para trabalhar nas lavouras de café, ou tentar uma vida diferente, uma vida melhor, e acabaram não encontrando também o que procuravam e ficaram marginalizados ali no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tinha uma população bem grande marginalizada, era a maior cidade do Brasil na época, tá? E era o centro político do Brasil, afinal era a capital da República. E no ano de 1902, foi eleito para a presidência da República o famoso Conselheiro Rodrigues Alves. Tá? E quem tinha sido presidente antes do Rodrigues Alves? O Campos Salles. Só que o Campos Salles, gente, a política do Campos Salles, durante os anos na presidência da República, foi uma política muito dura para a população mais pobre, principalmente. Porque foi uma política de corte de gastos públicos, foi uma política de aumento de impostos, Então, até porque o Brasil estava passando por uma crise econômica por conta da queda do preço do café, que era a base da economia brasileira. Então o Campos Salles tomou algumas medidas bastante impopulares e acabou aumentando ainda mais a desigualdade. E quando o Rodrigues Alves assumiu, a situação era complicada. E o Rodrigues Alves, ao assumir a presidência da República em 1902, um dos grandes objetivos dele era transformar o Rio de Janeiro literalmente numa Paris tropical. Como vocês devem saber, no início do século XX, o grande modelo de cidade, principalmente para a elite brasileira, era Paris, a capital da França. E o Rio de Janeiro realmente precisava de reformas, O Rio de Janeiro, como eu disse para vocês, muitas doenças circulavam no Rio de Janeiro, muitas famílias vivendo em condições sub-humanas. Era uma situação bastante complicada, as pessoas tinham até receio de vir para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, por conta da grande quantidade de doenças que circulavam, principalmente porque o Rio de Janeiro era marcado nesse início do século XX pela existência de diversos cortiços, que eram aquelas habitações praticamente coletivas. Inclusive uma obra, para você entender melhor isso, leia O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que inclusive é cobrado sempre nos vestibulares. Mas o cenário ali do centro do Rio de Janeiro era o cenário onde esses operários que eu falei para vocês, das fábricas que estavam
surgindo ali no Rio de Janeiro, dessas pessoas pobres, desses estrangeiros que viviam no Rio de Janeiro, muitos viviam nesses cortiços. E o que facilitava ainda mais a circulação de doenças, porque ali nos cortiços as pessoas vivem muito juntas, muitas pessoas dentro de um mesmo cômodo, mesmo as famílias diferentes, elas vivem muito próximas, né? A área de lazer é compartilhada, né? O quintal, vamos assim dizer, no cortiço é o mesmo para todos. Então, com esse amontoado de pessoas, a circulação de doenças era ainda maior. E as doenças principais que circulavam ali no Rio de Janeiro na época era a febre amarela, era a famosa peste bubônica, também conhecida como peste negra, e a terrível varíola, né? Essas eram as três principais, mas claro que haviam outras também. Tá? Então a situação era bastante complicada. No campo político, a população carioca era bastante excluída também, né? Para vocês terem uma noção, só 20% da população do Rio de Janeiro tinha direito ao voto nessa época, e desses 20%, como o voto não era obrigatório, nem 5% chegava a votar, porque sabiam da existência das fraudes, sabiam que tanto faz quem eu voto, eu já sei quem vai ganhar. Então eles sabiam das fraudes, do voto de cabresto, era até perigoso votar muitas vezes por conta das ameaças e do coronelismo, então o grosso da população não votava, essa que é a verdade, mesmo os 20%, a maioria não votava. Então era uma população que se via excluída do cenário político. Então vão guardando tudo isso, porque tudo isso vai contar, né? Todo esse contexto é importante vocês entenderem. E quando o Rodrigues Alves ele assumiu a presidência, então em 1902, a ideia dele era reformar o Rio de Janeiro. Entre outras ideias, né, uma das principais era reformar a capital. Transformar a capital numa capital digna aos olhos da elite. Tá? Enfim, e ele começa, para isso, ele nomeia como prefeito, porque na época o presidente nomeava prefeito, olha só. Ele nomeia como prefeito do Rio de Janeiro o engenheiro Pereira Passos. Por que o engenheiro Pereira Passos? Para ajudar na mudança da infraestrutura da cidade. E também ele nomeia como diretor do Serviço de Saúde Público do Rio de Janeiro o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Tá? E aí, então, a partir dessas nomeações, eles vão iniciar o projeto de mudança do Rio de Janeiro. E isso envolvia o quê? Construir avenidas novas, alargar as ruas, né, as avenidas, melhorar, né, visivelmente transformar a cidade em uma cidade bonita, né, uma cidade agradável aos olhos. Só que aí é que começa a entrar o problema aqui. Por quê? Por exemplo, só para construir a avenida central ali do Rio de Janeiro, que hoje é a famosa Avenida Rio Branco, 640 prédios foram demolidos. E aí é que entra, que prédios são esses que começam a ser demolidos ali no Rio de Janeiro para poder alargar as avenidas e poder construir avenidas novas, por exemplo? Os cortiços, né? Os casebres, os cortiços, as famílias mais pobres começam a ser desalojadas de suas casas, inclusive contribuindo para o processo de favelização do Rio de Janeiro, a subida para os morros, né, dessas comunidades excluídas, dessa população marginalizada, que vai ter que começar a subir para os morros cada vez mais, ao início das favelas aqui, né? Então começam a derrubar, mas não para por aí. O Oswaldo Cruz, que eu falei para vocês, o diretor da saúde pública lá do Rio, ele queria acabar com as doenças, essas três que eu falei para vocês. Então, por exemplo, né, para acabar com a febre amarela, ele vai começar a perseguir os mosquitos, né, ele vai montar várias brigadas sanitárias, começar a matar os mosquitos. O objetivo, na verdade, era eliminar pulgas, ratos e mosquitos. Por quê? Porque o mosquito permitia aí o avanço da febre amarela. Pulgas e ratos permitiam o avanço da peste bubônica. Então, o objetivo era eliminar. Inclusive, parece até comédia, né? Uma das medidas tomadas pelo governo foi justamente pagar um valor para as pessoas, para quem levasse ratos mortos, o governo pagava um valor. Muita gente, em vez de matar os ratos, procurar rato para matar, começou a criar rato em casa para levar rato e trocar por dinheiro, né? Não deu certo. Mas enfim, várias medidas foram sendo tomadas. E o Oswaldo Cruz ele criou as famosas brigadas sanitárias, que eram médicos acompanhados de policiais, né, e iam visitar as casas das pessoas para ver como é que estava a situação da casa, né, se a casa era propícia, né, era um ambiente propício para proliferação de doenças, enfim. E claro que o alvo principal foram os pobres, né, os casebres e os cortiços.
eram os mais visitados pelas brigadas sanitárias de Oswaldo Cruz. Então essas brigadas sanitárias, elas entravam na casa das pessoas, muitas vezes invadiam, por isso iam os soldados juntos, né, os policiais, porque se a pessoa não permitisse a entrada da brigada, o policial entrava à força. Então essas brigadas iam, fiscalizavam a casa das pessoas, invadiam, fechavam, interditavam algumas casas e cortiços, né, e as pessoas eram tiradas das suas habitações, exigiam reformas, né? Então o policial chega a falar, ó, você tem tanto tempo para reformar isso aqui, se você não reformar você vai ser desalojado também. Então os pobres começaram a ser muito incomodados ali no Rio de Janeiro, né? Enfim, aí você já começa a perceber da onde vai começar a vir essa insatisfação da população mais pobre principalmente, né? Enfim, e não para por aí, tá, gente? Os mendigos começaram a ser recolhidos das ruas e levados para asilos. Cães, né, que eles chamavam de cães vadios, não eram mais permitidos andar na rua. Então se tinha pessoas ali que andavam com seus cães, moradores de ruas que tinham seus animais ali, os cães eram retirados também à força. Um negócio terrível assim, né? E tudo isso feito de maneira bastante autoritária e ditatorial, né? O Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, ganhou poderes de ditador. Então essa situação foi se tornando cada vez mais complicada. E aí é que vem a famosa vacinação obrigatória, né? Para conseguir acabar com a varíola, essa doença terrível, né, que assolou não só o Brasil, mas todas as nações do mundo praticamente, e é uma das doenças mais antigas da história, inclusive, o Oswaldo Cruz conseguiu a aprovação de uma lei que instituiu a vacinação obrigatória, conseguiu a aprovação da vacinação obrigatória contra a varíola. E aí é que vai começar toda aquela história que eu comentei com vocês, de notícias falsas, né? Acho que hoje a gente chama de fake news, né? E a politização da vacinação e tudo mais. Por quê? Quando Oswaldo Cruz consegue a aprovação, os opositores ao governo, os opositores à oligarquia paulista, que estava na presidência da República, representada ali pelo Rodrigues Alves, aproveitaram o momento para começar a politizar essa questão da vacinação obrigatória e atacar o governo, com notícias falsas, charges, caricaturas que vão começar a circular pelas ruas do Rio de Janeiro. Entre esses opositores ao governo de Rodrigues Alves e de Pereira Passos estavam os positivistas mais radicais, chamados florianistas, né, por conta do Floriano Peixoto. Você tinha os monarquistas também, que eram contra esse governo, que queria o retorno da monarquia. Vão aproveitar esse momento para começar a atacar. E como? Propagando notícias falsas. Que tipo de notícias? Falando que quem tomasse a vacina ficaria doente, né? Falavam várias doenças que a pessoa podia contrair sendo vacinada. Chegaram até a falar que quem tomasse a vacina, a feição da pessoa mudaria, ela ficaria com características bovinas, né? Parece um negócio meio surreal olhando hoje, né? Mas esse tipo de notícia circulou na época. E não para por aí, gente. A questão mais complicada foi o seguinte: esses opositores ao governo começaram a apelar para um moralismo muito forte. Que tipo de moralismo? Desse tipo assim: você vai permitir que estranhos invadam sua casa, desnudem as roupas de suas filhas, de suas esposas e apliquem um líquido estranho nelas? E na época, né, as mulheres elas eram obrigadas a se cobrir o máximo possível. Para tomar vacina você tinha que mostrar o braço, e isso já era nossa, né, nessa época. Então vocês vão vendo como essa campanha moralista ela vai avançando e piora. Depois começam a surgir boatos de que as mulheres tomariam vacina nas coxas e na virilha. Algumas notícias circularam até falando que elas tomariam a injeção nas nádegas. Então, vários tipos de boatos e exageros começaram a circular no Rio de Janeiro. Isso começou a gerar revolta na população. Até que, ali entre os dias 11 de novembro, começam as primeiras movimentações. E, gente, do dia 11 até o dia 16 de novembro de 1904, a revolta da população foi gigantesca. Bondes foram tombados, queimados, prédios depredados, postes, né, de iluminação quebrados também, árvores derrubadas, trilhos de bondes destruídos no meio da cidade. Um negócio assim terrível, né, muito violenta foi. E aí é que entra, tá, mas quem eram esses revoltosos? Então, aí é que entra a complexidade desse movimento. Eram de várias camadas.
Claro que grande parte dos revoltosos eram operários, eram trabalhadores em subempregos, que haviam muitos no Rio de Janeiro, desempregados, militares positivistas também participaram. Então foi muito heterogêneo esse movimento, muito complexo. Tá? Analisando a obra Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, ele fala que a motivação principal, foram várias as motivações que levaram os determinados grupos a se revoltarem, mas o principal motivo foi essa questão da invasão da sua privacidade, Porque o povo ali no Rio de Janeiro e o governo do Rio de Janeiro, eles tinham mais ou menos que um pacto. Que tipo de pacto era esse? Você não mexe comigo, eu não mexo com você. A população carioca aceitava que ela não participava do governo. Ela via o governo como algo exterior a ela, de que ela não poderia mesmo participar. Só que em contrapartida, a população carioca também não aceitava quando o governo ficava se intrometendo na vida privada das pessoas. Tá? Então, quando o governo começava a subir impostos das pessoas, quando o governo decidia invadir a casa das pessoas, sua privacidade, o seu lar, seu local sagrado, opa, aí está violando o nosso pacto. Eu não mexo com vocês, eu não me intrometo no governo, vocês não se intrometem na minha vida privada. E isso foi rompido, fazendo com que a população saísse às ruas e se revoltasse. Mas como vocês viram, teve politização da vacina, teve fake news, nas palavras de hoje, todos esses ingredientes que nós vemos até os dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um forte abraço e até a próxima.